Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 19. Vamos expor a segunda parte deste Salmo. Pela manhã, a exposição foi do verso 1 ao verso 6, e agora, à noite, vai ser do verso 7 até o verso de número 14. Salmo 19, versos 7 a 14. Assim nos diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, rogo a ti, ó Pai, neste momento, que o Senhor seja gracioso comigo, que neste tempo, na breve exposição desta breve porção da tua palavra, o Senhor me conceda a graça de ser teu instrumento, que eu proclame a tua palavra, que aqueles que aqui estão compreendam. Dá-me graça, dá-me vigor físico, dá-me vigor espiritual, Pai, sobretudo, para anunciar a tua palavra. Que te peço, ó Deus, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, pela manhã, irmãos, nós ouvimos acerca do que nós podemos chamar de um dos livros que o Senhor Deus revelou ao homem. Nós falamos em dois livros, e o primeiro livro que o Senhor Deus se revela ao homem é o que nós podemos chamar de o livro da revelação geral. O nosso Deus, ele se faz conhecido por meio das obras criadas por ele. Então os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então nós falamos acerca dessa realidade do Deus que se revela por meio da criação. Uma revelação que é suficiente para condenar o homem, para fazer do homem indesculpável, e que é insuficiente para revelar o Salvador. Não há como o homem encontrar salvação, nem saber o modo pelo qual deve viver neste mundo à luz da revelação geral. E o problema não está na revelação geral, o problema está no próprio coração do homem. É o pecado, o nosso pecado, que nos faz não conseguir compreender a vontade do Senhor por meio da sua criação. Mas tem um segundo livro, e o segundo livro é o que nós chamamos de revelação especial de Deus. Um meio através do qual o nosso Deus se revela ao homem de um modo que ele não se revela por meio da criação. Mas esse segundo livro, a revelação especial, tal como o primeiro livro que nós vimos hoje pela manhã, manifestam a glória de Deus. E esse segundo livro manifesta a glória do Senhor de um modo ainda mais marcante, de um modo ainda mais eficaz, mais especial de fato, como nós usamos. É a revelação especial de Deus porque foi o meio através do qual o Senhor Deus falou e fala com o seu povo, meio dele, através do qual ele, inspirando homens, falou então a sua vontade, soprando a sua vontade e então fazendo a sua vontade conhecida a nós por meio desta revelação escrita. O Senhor fez escrever
toda a sua vontade. Em razão do fato da revelação geral ser insuficiente para apresentar para o homem aquela vontade do Senhor no que diz respeito à salvação, o Senhor Deus fez a sua vontade ser escrita, a fim de que nós possamos viver segundo ela. E é exatamente isto, irmãos, que nós encontramos neste Salmo, do verso 7 até o verso de número 14. Melhor dizendo, nós vemos ele falando sobre essa revelação especial, mas nós veremos ele falando sobre características, qualitativos e efeitos morais desta lei, mas ele também vai nos mostrar não somente o que é esta lei, o caráter e a natureza desta lei. Ele vai nos mostrar como nós respondemos a esta lei, a esta palavra. Então, no verso 7 até o verso de número 10, vai apresentar para nós a natureza, as características desta lei, os efeitos desta lei. Mas também, a partir do versículo 11 até o verso 14, nós encontraremos o modo que nós devemos responder a esta lei de modo experimental, como nós lidamos com ela. Então, do verso 7 até o verso 9, sobretudo, nós veremos 6 nomes característicos para a palavra do Senhor, 6 adjetivos qualitativos para essas características da palavra e 6 efeitos morais que ela produz no homem. O texto começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Lei aqui é a tradução da palavra Torá. E veja, lei aqui não pode ser concebido por nós como se referindo apenas aos 10 mandamentos. Não é uma referência apenas ao decálogo, mas uma referência a toda a palavra de Deus. Então, a Torá, a lei, ela é perfeita, diz a palavra. E o que significa dizer que a Torá, ou a lei, ou a palavra do Senhor é perfeita? Significa que ela é completa. Significa que ela é integral. Significa que a lei de Deus, ela é perfeita em doutrina, é perfeita em preceito, é perfeita em promessa, é perfeita em ameaça. A lei do Senhor, ela é perfeita, ela é completamente adequada para o fim designado pelo próprio Senhor, que é o que, irmãos? Fazer o homem perfeito. Como nos diz a palavra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16, a palavra do Senhor nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esta palavra ela é perfeita neste sentido. Ela é perfeita no seu propósito, em tudo aquilo que envolve a palavra do Senhor. Não há nada que nós possamos dizer a respeito dela, atribuindo a ela algum tipo de imperfeição. Nós podemos ver imperfeição nos escritos dos homens, nas palavras dos homens, naquilo que nós falamos, naquilo que nós escrevemos, naquilo que nós fazemos conhecer aos homens, mas não podemos atribuir o mesmo problema à palavra de Deus. A Torá, a lei, a palavra do Senhor, ela é perfeita. É isso que então que ele começa declarando. Então essa é uma das características da palavra ou da lei de Deus. Mas ela também tem algo que nós podemos ver nela, que é um efeito dela. Tem a característica, tem um adjetivo qualitativo, ela é perfeita e tem um efeito. Ela restaura a alma. A ideia aqui é restauração ou refrigério. Pode ser traduzido assim também. É a ideia de fazer voltar atrás.
A palavra traduzida como aqui restaurar ou converter aqui tem a mesma raiz em Salmo 23, que fala em restaurar, ou no Salmo 85, verso 1, que fala trouxeste de volta. A ideia é que essa palavra que restaura, ela é poderosa para converter a alma do homem. A lei do Senhor, ela nos faz voltarmos dos caminhos que havíamos tomado, caminhos errados, caminhos contrários à vontade do nosso Senhor. Esta palavra, ela nos restaura, ela nos converte, ela nos transforma, ela nos dá vida. É ela quem faz isso. Ela restaura o homem da condição de pecador, miserável. Ela restaura o homem da condenação, que é o seu fim em razão do pecado. E ela, então, dá a este homem a graça que vem por meio da palavra para que ele seja restaurado. Então, é isso que essa palavra, que é perfeita, produz no homem. Esse é um efeito da palavra que a revelação geral não pode provocar, e essa ação da palavra do Senhor é eficaz. Ela cumpre o seu propósito. Ela não somente restaura o homem, no sentido de conceder a ele a graça, então, de ser transformado ou salvo, mas ela também trata do problema da nossa alma. Ela restaura, ela traz refrigério, ela traz consolo. A palavra do Senhor, ela é útil para aquele que está perdido, transformando, e é útil para o crente, quando se vê nas mais diversas aflições nesta vida. Então a palavra de Deus, que é perfeita, ela tem este efeito que é fundamental, e nós que conhecemos a palavra, podemos então recorrer a ela conscientes, irmãos, de que essa palavra, que é perfeita, pode restaurar a minha e a tua alma. Pode restaurar a alma dos nossos irmãos em Cristo. Pode restaurar a alma do cansado e abatido. Então, nós não podemos dispensar esta palavra que nos traz, irmãos, grande proveito. Não somente para nós individualmente, mas para nossos irmãos em Cristo também. Então, esta palavra, ela não pode se apartar de modo nenhum de nós. Mas ele não para por aí. Ele vai dizer que a palavra do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. E ainda no verso 7, o testemunho do Senhor é fiel. E perceba, irmãos, do verso 7 até o final, nós veremos que a palavra Senhor ou Javé percorre todos estes versos. Diferente da parte primeira, do verso 1 ao verso 6, onde nós encontramos a palavra El, Deus, não é? Ali apontando para o Deus Criador, o Deus majestoso, o Senhor glorioso, o Deus que fez todas as coisas existirem. Aqui, tratando sobre a lei, ele vai usar o nome pactual de Deus, o nome através do qual o Senhor Deus se fez conhecido na entrega da própria lei. Então ele diz, o testemunho do Senhor é fiel. E testemunho é aqui uma outra característica da lei. Está se referindo, mais uma vez, à palavra do Senhor. Testemunho. Testemunho de quê? O testemunho do Senhor contra o pecado. O testemunho do Senhor contra as nossas próprias transgressões. Esse testemunho do Senhor que se levantam contra as nossas transgressões é fiel. É fiel. E o que isso significa? Esse adjetivo qualitativo. Que ninguém pode dizer que esse testemunho é errado. Ele é seguro. Ele é confiável. Nós podemos confiar no testemunho de Deus, na sua palavra. Nós podemos olhar para ela e de modo algum podemos atribuir qualquer tipo de desconfiança. Nós podemos desconfiar das palavras dos homens. Nós podemos desconfiar das nossas próprias palavras.
Mas, quando nós pensamos na palavra do nosso Senhor, ninguém pode abrir a boca para dizer que há qualquer tipo de coisa errada. Nenhum de nós podemos abrir a boca para dizer que não há segurança, que não se trata de um lugar onde podemos alicerçar os nossos pés. O testemunho do Senhor, portanto, irmãos, ele é um testemunho que é fiel. E nós podemos estar certos disto. Note que esses atributos que são encontrados na palavra são atributos que são encontrados também no próprio Deus. Deus está intimamente ligado à sua palavra. O que dizemos sobre a palavra do Senhor pode ser dito acerca de Deus. O que dizemos acerca de Deus pode ser dito acerca da sua palavra. Se dissermos que a palavra do Senhor não é fiel, estamos dizendo que o Senhor é infiel. Então, nós devemos entender que a palavra do Senhor, ela está ligada inerentemente àquele que é o autor desta palavra. Deus foi quem inspirou os homens, escreveu toda esta palavra por meio dos homens e não podemos ofender a palavra sem também ofendermos o Senhor. Então, o nosso Senhor é digno de confiança, assim como é digna de confiança as suas próprias palavras. Nós podemos, na nossa própria incredulidade, rejeitar, desconfiar, mas aí é um problema nosso, não um problema de Deus e da sua palavra. Então, ela é digna de confiança. A palavra do Senhor, ou o testemunho do Senhor, Javé, é fiel. E qual o efeito? Dá sabedoria aos simples. O efeito da lei é a sabedoria. Mas quem são os simples, irmãos? Quem são os simples? Veja, quando ele fala sobre simples, não envolve somente a pessoa comum, aquela pessoa iletrada, alguém pobre. Não. Tem a ver com aquele que tem dificuldade de reter algum tipo de informação. Aquele que tem dificuldade de compreender. Aquele que tem dificuldade para conseguir entender as coisas. É alguém simples. Os simples também envolvem todos aqueles que necessitam de sabedoria. E quem, irmãos, não necessita de sabedoria? Todos nós necessitamos de sabedoria. E veja, sabedoria é algo que é diferente do conhecimento. Conhecer é uma coisa, sabedoria é outra. A sabedoria é como que a flor que brota do conhecimento. A sabedoria é a aplicação na minha vida e na vida dos outros do conhecimento que eu possuo. Então, eu posso ter muito conhecimento, mas posso não ter sabedoria. Mas eu posso ser alguém que tem um conhecimento pequeno, mas o pouco que eu conheço, eu consigo usar com sabedoria na minha vida e na dos outros. Então, a sabedoria é a aplicação na vida daquilo que eu conheço, muito ou pouco. Então, essa lei, essa palavra do Senhor, ela concede sabedoria até para as pessoas mais comuns e simples. Aquela pessoa que você olha e pensa, o que essa pessoa tem para me instruir, para me ensinar? Você talvez despreze essa pessoa por ser uma pessoa muito simples, pobre, sem muito conhecimento, sem instrução formal. Mas ela pode, por meio da palavra, ser alguém muito, mas muito sábio, mais sábio do que os mais letrados dos homens. Se você quer ser sábio, criança, adolescente, jovem, homem, adulto, todos nós, irmãos, devemos correr para a palavra. Ela é a fonte de sabedoria. Mais do que qualquer outro livro, a palavra do Senhor é o meio através do qual nós podemos conhecer a vontade de Deus e podemos nos tornar mais sábios do que os mais velhos do que nós. Como Davi vai dizer no outro momento, eu sou mais sábio do que os homens mais velhos. Eu sou mais sábio
E por que razão ele pode dizer isso? Porque ele conhecia a palavra de Deus, o testemunho do Senhor. Então, se você quer ser sábio, leia a palavra, medite na palavra, escute a palavra, ser lida, pregada, anunciada. É o meio através do qual o Senhor vai forjar teu coração, fazendo de você alguém sábio. Alguém que sabe usar o que conhece para tomar as melhores decisões na sua caminhada. Então, é aí que a gente vai buscar. Não segundo o que os homens dizem, a não ser que aquilo que o homem diga para mim seja algo fundamentado na palavra. Mas em não sendo, não há sabedoria verdadeira fora da Escritura. Não há sabedoria verdadeira fora da palavra do nosso Deus. Ele dá sabedoria do mais simples ao mais conhecedor de todas as coisas, ao maior de todos. Mas ambos só encontrarão esta sabedoria na fonte. É a Escritura Sagrada. Então, todos nós não temos nenhuma desculpa, irmãos, para dizer que não temos a fonte de toda a sabedoria. Você tem a Bíblia física impressa nas suas mãos, você tem no seu iPad, você tem a Bíblia no seu iPhone, no seu telefone, você tem a Bíblia lida em áudio, de todas as formas. Não temos desculpa nenhuma, sequer, para dizer que não podemos conhecer a vontade de Deus. Quer ser sábio? Eu pergunto mais uma vez, volte os seus olhos para a palavra do Senhor. Simplesmente isso. E assim, então, você vai ser alguém que vai crescer na sabedoria do teu Deus. Sendo sábio, como sábio é o teu Deus. Obviamente, numa distância muito grande, somos minúsculos. O Senhor é infinitamente sábio. Mas nós podemos imitar o nosso Senhor quando nós atentamos para a sua própria palavra. Ele vai dizer mais, verso de número 8, os preceitos do Senhor são retos. Então, os preceitos, mais uma característica ou nome para a lei do Senhor, e ele vai dizer, são retos. O que são os preceitos? Os preceitos, irmãos, são todos os mandamentos dados pelo Senhor da aliança, aqueles que estão no relacionamento pactual com Ele. E todos esses preceitos são retos. Aqui, mais um adjetivo qualitativo, ou seja, eles são justos, eles são íntegros, eles são firmes. Essa é a palavra do Senhor. Não há qualquer tipo de injustiça, não há qualquer tipo de desvio na lei do Senhor. Não há fraqueza nela, ela é reta, ela é firme. Isso é o preceito de Deus. E o que é que eles provocam? O que é que eles provocam naqueles que têm acesso a eles? E a palavra nos diz que eles alegram o coração. Alegram o coração. Quando nós abraçamos, irmãos, os preceitos do Senhor, a lei do Senhor, a alegria invade o nosso coração. Quando abraçamos a palavra de Deus, como nós temos toda escrita, a alegria do Senhor, por meio desta palavra, inundará a nossa alma. Seguir as regras de Deus vão fazer com que os nossos corações possam se regozijar. Aqueles que têm um coração reto não acham nenhum mandamento de Deus penoso. Vai ter prazer, vai ter alegria, vai ter regozijo. Só experimentarão isso, certamente, aqueles que conhecem a Deus. Esses preceitos, então, trarão alegria para nós em toda a nossa caminhada. Teremos prazer em observar os mandamentos, teremos prazer em atender aos mandamentos do Senhor, em cumpri-los, teremos todo o deleite nisso. Você se deleita na palavra do Senhor, você se alegra com a verdade de Deus, você tem o seu coração transbordando de regozijo por poder ler e viver segundo a palavra de Deus.
E veja, irmãos, nos trará alegria o mandamento, o preceito, independentemente de qualquer coisa, a palavra de Deus trará alegria para a nossa própria alma. E essa alegria, irmãos, ela é perene. Não é somente nesta vida, é para por vir. Quando nós olhamos para a pergunta 2 do breve catecismo, nos diz que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele. Resposta: a palavra de Deus, que se acham nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, são a única regra para nos orientar na maneira de o glorificar e de nos alegrarmos nele, aqui e para todo sempre. Então, isso é das coisas que a palavra do Senhor pode provocar na nossa alma. Se estamos abatidos, se não temos alegria e prazer na lei do Senhor, peçamos a Deus que Ele inunde o nosso coração com a alegria que vem da sua palavra. Que Ele inunde a nossa alma com alegria que seja perene. Mas Ele diz mais, o mandamento do Senhor é puro. E veja, Ele diz, o mandamento. Está aqui, certamente, no singular, mas é uma referência, irmãos, a todos os mandamentos do Senhor. Esse mandamento do Senhor é puro, é algo imaculado, sem imperfeição, sem qualquer tipo de impureza. É algo que está livre de mistura, por isso é puro. É puro como o Senhor é puro. Se viesse dos homens, seria impuro, porque nós somos impuros. Então, tudo o que fazemos é impuro, mas Deus não. Deus é puro. Logo, tudo o que Ele faz, tudo o que Ele diz é necessariamente puro, sem qualquer tipo de mistura com o que é errado. Então, esse mandamento do Senhor, ele é puro. Mais uma referência à lei do Senhor, com um adjetivo qualitativo importante. Mas ele diz, esse mandamento do Senhor, que é puro, ele faz o quê? Ele ilumina os nossos olhos. O que é que ele quer dizer por iluminar os olhos? Essa lei ilumina o nosso caminho. Ilumina, irmãos, removendo conceitos errôneos. Ilumina removendo preconceitos e tolices que podem obscurecer nossa percepção das coisas mais importantes da vida. Ilumina a fim de que consigamos enxergar aquilo que não podemos ver com os nossos olhos, senão somente através do próprio mandamento. É quando nós podemos, olhando, enxergando, podemos então discernir o certo do errado, o bom do ruim, o melhor caminho do caminho que não serve. É como nós podemos discernir. Então, a palavra do Senhor, o mandamento, que é puro, o mandamento do Senhor vai nos ajudar a enxergar o mundo através das lentes do Senhor. Ele purifica os nossos olhos através da sua palavra. E então, irmãos, nós podemos viver, fazer tudo de um modo que seja agradável ao Senhor, bom para nós e também para aqueles que estão ao nosso próprio redor. Então, nós passamos a enxergar o que é ruim e rejeitamos, e passamos a enxergar o que é bom e procuramos, como um dever, cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. Então, o mandamento do Senhor é puro e ele ilumina os nossos olhos. Você carece disso. Nós carecemos disto. Precisamos, da mesma forma, clamar a Deus, dizendo, Senhor, ilumine os meus olhos. Mas, irmão, ele só vai iluminar teus olhos a partir do momento que você voltar os seus olhos para os mandamentos dele. Você tem que ler a palavra. Veja que tudo está relacionado à palavra. Tudo envolve o nosso envolvimento com a palavra. A partir disto, não há como nós termos nossos olhos iluminados. Então, leia a palavra
como um dever, uma responsabilidade, que ao mesmo tempo um privilégio. E suplique a Deus: Senhor, ilumina os meus olhos, ilumina os meus passos, faze-me, Senhor, enxergar o melhor caminho que seja agradável a Ti. Mas veja, irmãos, a palavra do Senhor não é somente isto. Ele ainda vai dizer no verso 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Temor. O que é que ele quer dizer com isso? Temor se refere à instrução de Deus sobre como devemos temê-lo. E veja, irmãos, a Escritura fala várias vezes sobre o temor do Senhor. Como o quê? Como o princípio do conhecimento e da sabedoria. Está lá em Provérbios, capítulo 9, verso 10. Está lá no Salmo de número 111, verso de número 10. Então, o temor do Senhor é o que nos conduz ao conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a palavra, então, que provoca isso em nós. E esse temor do Senhor, esse temor de Javé, ele é límpido. Ele é limpo. Ele é claro. Ele é transparente. Implica, irmãos, que o temor de Deus, quando corretamente entendido por nós e seguido por cada um de nós, ele é incorruptível. Não há qualquer tipo de corrupção. Esse temor, ele não nos leva a pensamentos, emoções ou ações impuras. Ele nos leva, irmãos, a pensamentos, emoções e ações puras. É isso que o temor do Senhor vai provocar em nós. O temor do Senhor nos fará odiar aquilo que Deus odeia e nos fará amar aquilo que o nosso Senhor e Deus ama. Então, o temor do Senhor é algo que deve perseguir o povo do Senhor. E esse temor é encontrado na própria palavra de Deus. Palavra esta, irmãos, que nunca se apartará de nós. Por quê, irmãos? Porque, como ele diz, esse temor do Senhor, a palavra, a lei, mandamento, preceito, testemunho, a Torá, permanece para sempre. Para sempre. A palavra do Senhor, irmãos, ela é eterna. É isso que ele quer dizer. A palavra do Senhor é eterna, porque é eterno o nosso Deus. Enquanto eterno for o nosso Senhor, eterna será a sua palavra. E ela não tem fim. Então note, irmãos, nós temos fim. Enquanto aqui vivermos neste mundo, viveremos. Mas não viveremos para nós. Nós viveremos segundo a palavra do nosso Senhor, que deve ser para nós uma regra de fé e de prática. Nos dá aquilo, a palavra do Senhor, que a revelação geral não nos dá. Mas veja, nós podemos ter ela até o fim da nossa caminhada. A palavra do Senhor haverá de permanecer. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz a Escritura. A minha palavra permanece para sempre, durará para sempre, diz a Escritura. Então veja, irmãos, que isso é algo maravilhoso. Como é maravilhoso sabermos que esse testemunho do Senhor, que esse temor do Senhor é algo que nós poderemos ter em toda a nossa peregrinação. Nós não seremos deixados ao nosso próprio prazer, ao nosso próprio desejo, entregues à nossa própria vontade. Não. O Senhor Deus que se revela continuamente, entrega esta palavra a nós, a fim de que possamos permanecer, vivendo segundo ela, para a glória do seu nome. Mas ele ainda diz mais, irmãos, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Juízos,
Veja, eles se referem a quê? A todas as exigências de Deus. Se refere, irmãos, a todos os mandamentos e leis que Deus nos deu para guiar nossa vida e nossas ações. Ele como alguém que julga por meio dos seus juízos, que é a sua palavra. E toda a sua palavra, todos os seus juízos, todos os seus julgamentos, por meio da sua palavra, são justos. A justiça aqui se adequa à justiça de Deus. Deus é justo. Não é uma justiça, irmãos, definida pelo homem. Não é o homem que define o que é justo e o que é injusto. É a palavra do Senhor. É a lei de Deus. É o próprio Senhor. É Ele quem diz. É Ele quem define. É Ele quem determina. Então, não podemos de modo algum atribuir à palavra de Deus algum tipo de injustiça, nenhum tipo de imperfeição, nenhum tipo de problema. Se o seu coração algum dia atribuir à palavra do Senhor algo contrário a tudo aquilo que é puro, reto, santo, justo, saiba, irmãos, que é o seu coração pecaminoso que está fazendo isso. Porque é o nosso pecado que se levanta contra a palavra de Deus. Não há na palavra de Deus absolutamente nada que seja digno de reprovação. Do Antigo ao Novo Testamento. Do Antigo ao Novo Testamento. Se algum dia o seu coração se elevar contra a palavra de Deus, faça mortificar isso. Ore ao Senhor. Clame para que Ele expurgue, tire do seu coração esse sentimento, porque é contrário à revelação de Deus. Mas note, ele vai dizer para nós algo mais no verso 10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Que figura, irmãos, impressionante. Ele vai se utilizar daquilo que os homens mais desejam. Ouro, dinheiro, bens. Ele diz, são mais desejáveis do que o ouro. Mais do que o ouro, mais puro. Mais do que muito ouro depurado. Mas não somente vai se utilizar daquilo que os homens mais desejam, bens, materiais, riqueza, poder. Mas ele vai se utilizar dizendo que eles são mais doces do que o mel e o destilar dos favos de mel. Mais doce do que aquilo que naqueles dias era a coisa mais doce, a coisa mais saborosa, a coisa mais prazerosa. O que é mais prazeroso? Qual o seu maior desejo? Ele vai dizer, a palavra do Senhor é mais desejável do que as maiores riquezas e mais desejável do que os maiores prazeres. Veja que isso, irmãos, é algo que a palavra nos mostra. Quando nós olhamos para o Salmo de número 119, verso 103, a palavra nos diz assim, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Olha o que diz Jeremias, capítulo 15, verso de número 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A palavra do Senhor, crente, é para você mais desejável do que o ouro. A palavra do Senhor é para você, criança, adolescente, homem, mulher, é para você mais desejável a palavra do que o doce que você come, que aquele bolo que você gosta, que aquele bombom que você gosta de comer, que aquela sobremesa que sua mãe faz. A palavra do Senhor é mais doce ao seu paladar do que a coisa mais saborosa, do que os maiores prazeres que você pode ter neste mundo. Se não for, irmãos,
estamos aquém, longe daquilo que nosso coração deveria nutrir com respeito à palavra do Senhor. A palavra de Deus deveria ser mais desejável para nós do que absolutamente qualquer coisa neste mundo. E a palavra de Deus lida, não somente a palavra lida, mas a palavra meditada, a palavra cantada, a palavra orada, a palavra proclamada. O Senhor nos dá, irmãos, duas oportunidades de nos reunirmos no seu dia para adorar o seu nome. O que podemos desejar mais do que isso? Duas ocasiões para ouvirmos a palavra de Deus ser anunciada. Se seu coração ama a palavra, você vai amar. Está sendo exposta a toda ocasião em que essa palavra é lida e proclamada. Você não vai se perturbar com a extensão do sermão. Você não vai se perturbar com a extensão da leitura do texto bíblico. Você vai se deleitar na palavra. Porque ela é mais doce para você do que o mel. Porque ela é mais desejável do que as maiores riquezas. O que você mais deseja, crente? Você deseja conhecer mais da palavra ou deseja encher o seu bolso das maiores riquezas? Examine o seu coração. Você deseja mais a palavra do que encher a sua própria barriga? O que é que você deseja ao acordar? A primeira coisa que você deseja é encher a sua barriga de comida? É enfiar a cara no trabalho? Qual a primeira coisa que você pensa ao acordar? Meu trabalho, minhas coisas, meus negócios. Isso indica que você está desejando mais o ouro do que a palavra. Se você acorda com um apetite maior para comer do que para se deleitar na palavra, isso indica que você tem mais prazer no mel do que na palavra. Nosso coração, irmãos, eu me incluo nisto, está muito aquém daquilo que deveria. Nós deveríamos acordar com fome e sede da Escritura, desejando abri-la, lê-la, meditar nela, cantar ela, orar ela. Mas esse, irmãos, não é, nem sempre é a realidade na nossa própria vida. Precisamos, irmãos, rogar mais uma vez a Deus para que Ele nos ajude a amarmos a sua palavra. E amarmos não só de boca, irmãos, mas a amarmos de coração, sinceramente, no nosso íntimo. E é o que nos falta. E falta a todos nós. A todos nós. Mas veja, irmãos, o salmista, ele diz que a palavra é a coisa mais maravilhosa e que ela tem efeito sobre nós. Que essa palavra, ela provoca em nós de modo experiencial, experimental na nossa vida. Ele vai dizer, a partir do verso 11, além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Veja, o conhecimento da lei comunica conhecimento ao nosso coração. A lei do Senhor, o preceito, o testemunho, os juízos, toda a palavra do Senhor, ela é um meio para a admoestação. Ele diz, Davi, um homem segundo o coração de Deus, a tua lei, Senhor, me admoesta. O que é, irmãos, admoestar? Admoestar é receber um alerta. Através da palavra nós somos despertados. Admoestações que vêm da parte do nosso Senhor para não cairmos no pecado. A admoestação diz, a admoestação de Deus, na sua palavra, diz aquilo que nós devemos fazer. Então, a admoestação é isso. É o Senhor nos alertando por meio da sua palavra quanto ao que não devemos fazer e quanto ao que devemos fazer. E aquele que admoesta, aquele que alerta, faz isso porque ama. O pai, seu pai, criança,
admoesta, alerta você dizendo, não vá por ali, vá por aqui, não faça isso, porque Ele ama. O Senhor Deus, porque Ele nos ama, na sua palavra, Ele vai admoestar os seus filhos. Ele não pode não admoestar os seus filhos. Então, a palavra do Senhor deve ser para nós um meio através do qual nós recebemos os pisca-alertas do Senhor, dizendo, não vá por aí, não vá por aí, não vá por aí. É isso que o Senhor faz, irmãos, continuamente, todas as vezes que nós abrimos a sua palavra para lê-la, para compreendê-la, para meditar nela, o Senhor vai, sim, admoestar a cada um. Mas qual a sua reação à admoestação de Deus? Davi, ele aceita a admoestação do Senhor. E por que ele aceita, irmãos? Porque ele é um servo. Por eles se admoesta o teu servo. O servo humilde, submisso. Ele aceita, ele acolhe a admoestação. Ele não rejeita, ele não se aborrece, ele não se levanta contra, ele não faz uma rebelião, ele escuta e acata, ele escuta e acolhe no coração, a fim de sinceramente viver segundo aquela admoestação. Como você reage à admoestação de Deus? Com rebeldia? Ignorando? Rejeitando a palavra de Deus? Ignorando o Senhor? Dando de ouvidos? Entrando por um, saindo por outro? Se você assim age, você não é um servo de Deus. Ou é um servo que precisa voltar aos caminhos do Senhor. O Senhor nos chama, irmãos, a ouvirmos continuamente aquilo que Ele tem a falar. E um bom servo vai ouvir. Quando o Senhor, irmãos, Ele nos transforma, Ele bota duas marcas em nós, daqueles que foram redimidos. É uma no ouvido e uma nos pés. A no ouvido é, quando o Senhor falar, nós ouviremos. E nos pés, é que quando Ele falar e ao ouvirmos, nós acataremos e cumpriremos. Marca daqueles que de fato conhecem a Deus. No ouvido e nos pés. No ouvido para ouvir, nos pés para obedecer ao Senhor. Se você é de fato um servo de Deus, você vai procurar andar segundo a sua admoestação. Mas não somente isso, nós temos uma recompensa ao obedecermos o Senhor. Como diz um comentarista, recompensa aqui é usada não para significar uma retribuição merecida pela justiça estrita, mas uma gratificação concedida por pura graça. Há recompensas da graça que nós recebemos. Graça, irmãos. É graça do Senhor dar a nós algo pelo cumprimento da sua vontade. Não é porque merecemos, não é porque cumprimos perfeitamente, mas há recompensas na observância da palavra do nosso Senhor. Embora, irmãos, o povo de Deus não o sirva com um espírito de mercenário, porque não é esse o nosso propósito. Eu vou tentar cumprir para receber algo. Não, nós não somos mercenários. Mas nós não nos esquecemos do fato, irmãos, do fim que é alcançado pela obediência. Há galardão, há recompensa, há bênçãos que são dadas, promessas atreladas ao cumprimento da lei do nosso Senhor. Leia depois Hebreus 11, 26. Mateus, capítulo 6, verso 4 e verso 6. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Uma recompensa para aqueles que são servos fiéis do Senhor. Ao atentarmos, irmãos, para a sua palavra, temos recompensa. Recompensa de vida eterna.
um galardão, uma habitação eterna com o Senhor. Um lugar maravilhoso onde não há injustiça, onde não há problema, onde não há pecado, onde só há delícias perpetuamente. Recompensa dada por Deus graciosamente àqueles que procuram andar nas suas veredas. Então, que grande bênção! Ele atenta para a palavra do Senhor e vê ali, e deste modo eu devo caminhar. O Senhor me admoestará. Eu viverei segundo a sua admoestação, como um servo obediente e humilde. E terei, então, por graça, uma dádiva da parte dele. A maior dádiva já foi Cristo. Mas quantas bênçãos recebemos por vivermos segundo a lei de Cristo? Muitas bênçãos incontáveis, irmãos. Mas quanta amargura e sofrimento por não atentarmos à palavra do Senhor. Mas ele diz mais algo, quando ele se depara com a lei do Senhor, que é perfeita. Essa segunda parte do Salmo fala sobre essa lei de Deus que é perfeita. Ele diz, verso 12, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. O que é que Davi, irmãos, ele reconhece aqui? Davi, ele reconhece diante de Deus a incapacidade de discernir os seus próprios pecados. Ele pode ter consciência e discernir alguns, mas ele tem plena consciência de que não consegue perceber todos os seus pecados. Essa realidade experimentada, irmãos, por ele, é uma realidade experimentada por todos nós. Nós temos consciência de pecados nossos, mas não conseguimos discernir todos os nossos pecados. Nenhum de nós consegue. E não há nenhum de nós que possa, em algum momento, imaginar que não há pecado. Todos nós pecamos o tempo inteiro. Você, de repente, é consciente de um ou dois, enquanto tem 30, 40, 50 pecados que você cometeu nesse dia e que não teve a menor capacidade de discernir a realidade destes pecados. Pecamos, irmãos, tantas vezes sem nem perceber. Pecamos tantas vezes sem nos darmos conta. Quantas transgressões nós cometemos? Não haverá nunca uma ocasião que nós chegaremos diante de Deus e faremos assim, numa oração de confissão de pecados: Senhor, me perdoa. Como assim? Não haverá ocasião que ficaremos pensando, mas espera aí, será que eu cometi algum pecado? Não, você cometeu. Daí a necessidade frequente de irmos a Deus reconhecendo o nosso pecado, confessando a Ele o nosso pecado, como Ele vai nos mostrar aqui. Mas veja, enquanto nós não somos capazes de reconhecer, de conhecer, de discernir as nossas próprias faltas, irmãos, a lei do Senhor é capaz de discernir o meu e o teu pecado, de apontar para nós o nosso pecado. A lei do Senhor é como um espelho. Ao lermos a lei, ao lermos a palavra, logo contemplamos a nossa iniquidade. A palavra do Senhor revela isso. Revela a minha e a tua miséria. Revela o meu e o teu pecado. Revela as nossas transgressões. E isso, irmãos, é algo que é bom. Quando ela revela, como Davi, então, está consciente de alguns pecados, de outros que parece que lhe estão ocultos dos seus próprios olhos. Mas, irmãos, ele, consciente dessa realidade, consciente de que ele é pecador, ele reconhece que não é capaz, mas reconhece que alguém é capaz. Não há pecado nosso que passe despercebido por Deus. Ele sabe de todos eles. Por isso, então, nós devemos reconhecer a necessidade do nosso perdão, ou do perdão da parte de Deus. Ele reconhece que precisa de perdão. Ele diz: absolve-me
das que me são ocultas. Absolve-me, Senhor, das faltas que me são ocultas. Perdoa os pecados dos quais eu nem percebi que cometi. Perdoa-me, Senhor. Então, o pecador, consciente do seu pecado, vai estar consciente da necessidade do perdão que ele tem de receber da parte de Deus. E essa, irmãos, é a minha e a tua condição frequentemente, todos os dias. Não sabemos quantos pecados cometemos. Vocês, crianças, adolescentes, adultos, jovens, todos vocês pecam e muito. E você deve estar plenamente consciente de que você precisa do perdão de Deus. Você precisa, então, ir ao Senhor, abrindo a sua boca e dizendo: Senhor, perdoa-me os meus pecados. Senhor, absolve-me das faltas que também me são ocultas. Ó Deus, apaga as minhas transgressões. Você deve ir ao trono da graça desse Deus, que por mais que tenha uma lei que é perfeita, é alguém, irmão, que está pronto para perdoar os nossos pecados. E nós podemos receber dele a certeza do perdão dos nossos pecados. Como nós ouvimos, né? Tantas vezes, a certeza do perdão. Certeza do perdão que vem da parte do nosso Deus. De quem nós podemos ouvir a declaração quando sinceramente confessamos a Ele: estão perdoados os teus pecados. Se confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para vos purificar de vos perdoar todos os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Essa é a realidade, irmãos, da graça que só pode ser encontrada na pessoa do Deus a quem nós reconhecemos, diante de quem nós reconhecemos as nossas faltas. Nós, como Davi, somos pecadores, culpados de muitas transgressões. Não podemos, nunca jamais, levantar o dedo contra o outro como se fôssemos incorruptíveis. Todos nós somos corruptos e sujos com o pecado. Mas da parte de Deus, nós podemos receber o perdão. Se Ele pede ao Senhor que absolva dos seus pecados, é porque Ele está consciente de que o Senhor é gracioso. Se Ele não soubesse que o Senhor é gracioso, irmãos, Ele não correria a Deus para pedir perdão. Então veja como a lei nos leva a Cristo, como a lei nos leva ao Senhor. A lei revela o nosso pecado, a lei revela a nossa iniquidade e a lei revela que nós precisamos daquele que nos perdoa os pecados. Veja só, o uso didático da lei nos conduz como um aio a Cristo, a fim de que em Cristo encontremos o perdão dos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados, até pelos pecados que nos são ocultos. Isso é maravilhoso, irmãos, saber. Por essa razão, então, quando você estiver consciente de toda a sua miséria, através do exame da sua própria alma, não se desespere, corra ao Senhor e peça a Ele: Senhor, perdoa a minha iniquidade. E Ele perdoará a tua iniquidade, ainda que seja grande. Mas note, irmãos, ele vai dizer mais em resposta à lei do Senhor. Verso 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. O que é que ele pede aqui, irmãos? Ele pede, resumidamente, que o Senhor o faça resistir ao pecado. Senhor, dá-me graça para resistir o pecado. Soberba seria presunção. Soberba seria presunção. Que o orgulho não o domine. E ele, aqui, irmãos, ele está fazendo referência à ideia de um pecado presunçoso. Ele pede que Deus o guarde de pecados presunçosos. O que são esses pecados? Pecados cometidos de forma intencional contra Deus. Pecados que estamos conscientes de que são pecados.
Não são faltas ocultas, mas nós sabemos que é pecado e cometemos. Sabemos que é transgressão da lei e fazemos. Pecados acompanhados por orgulho, que fazem o homem resistir à advertência de Deus. Ele pede, Senhor, não permite que eu caia nesses pecados claros contra o Senhor e dá-me a graça de não ter queda nesses pecados e que esses pecados nunca jamais sejam acompanhados pelo orgulho que faz o homem resistir a Deus. Então, irmãos, ele pede para que o Senhor o mantenha de pé e o livre de grande transgressão, de grandes transgressões, do pecado cometido ao Senhor, que é sempre ofensivo a Deus. Os nossos pecados, pequenos que sejam, irmãos, são ofensivos ao Senhor, porque Ele é um Deus que é infinitamente santo. Ele pede, porque Ele sabe que Ele não tem forças suficientes para resistir. Então Ele sabe que é o Senhor quem pode sustentá-lo de pé. Nós não podemos, irmãos, no nosso orgulho, imaginar que nós somos capazes de resistir ao pecado com a força do nosso próprio braço. Não pense que você é forte o suficiente. Você não é forte. Não se isole. Não pense que você conseguirá vencer sozinho. Não pense que você pode resistir se expondo à tentação. Não se exponha. Peça a Deus que o livre. Peça a Deus que o afaste dessas coisas. Peça a Deus que coloque em você, nos seus olhos, uma venda para não contemplar o que é mal. Nos seus ouvidos, um tapão para não ouvir aquilo que é perverso. Através dos olhos e através dos ouvidos, como disse Jambânia, são as portas através das quais o pecado pode adentrar em nosso coração. A porta dos olhos, a porta dos ouvidos, o que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, pode trazer para nós pecado ou nos levar ao pecado. Como se já não bastasse a realidade do nosso próprio coração corrupto. Nosso coração é corrupto. Todo o nosso coração. É do nosso coração que flui, como diz Marcos capítulo 7, todo tipo de iniquidade. Precisa ser mortificado. Precisamos então, não somente ser diligentes no uso dos deveres, dos meios de preservação, leitura, mais uma vez, meditação, oração, cânticos, culto, meios de graça, mas precisamos, irmãos, recorrer àquele que de fato tem todo o poder para nos fazer permanecer de pé no dia mau. Clame a Deus. Ele está orando, irmãos. Isso deve ser a sua oração. Você pode dizer, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, que não sejamos dominados, vencidos, esmagados pelo pecado, mas peçamos, Senhor, não permita que no meu coração reine somente o Senhor, que no meu coração arbitre somente o Senhor e a tua palavra. Ó Senhor, que em mim, sobre mim, somente o Senhor reine. Esse deve ser, irmãos, o meu e o teu pedido constantemente. Não uma vez, não de vez em quando, não somente no domingo. Dia após dia, precisamos clamar ao Senhor. O diabo está como um leão ao nosso derredor, querendo nos devorar. E o nosso próprio pecado está constantemente nos assediando. Clamemos a Deus, irmãos. Supliquemos ao Senhor para que Ele nos ajude. E então, em Ele nos socorrendo, seremos irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Não é alguém que não comete pecado. Jó é chamado de um homem irrepreensível, mas ele cometia pecado. Um homem irrepreensível é alguém que não vive sendo constantemente, continuamente, deliberadamente, sendo encontrado cometendo pecados. Então, o homem irrepreensível só é irrepreensível se o Senhor revelar sua palavra, se ele se debruçar na palavra e se o Senhor o sustentar. Então nós seremos
irrepreensíveis e ficaremos livres de grande transgressão. Por causa dos meios que usamos, a palavra e tudo que envolve a palavra, e por causa do Senhor que sustenta a nossa própria alma. Recorra a Deus. Dependa dEle. Dependa do Senhor sempre. Você é fraco. Nós somos fracos. Muito fraco, irmão. Forte é o nosso Senhor. Forte é o braço do nosso Senhor. Forte é aquele que intercede por nós. Se Ele não nos sustentar por um momento, se Cristo deixar de interceder por mim e por ti em um único segundo, somos capazes de cometer as maiores atrocidades. Clame a Ele, irmão, para que Ele te sustente em todo o tempo da sua caminhada. Nós falhamos muitas vezes nisso, mas precisamos continuamente pedir ao nosso Deus. E então, irmãos, ele conclui o salmo dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O que é que ele está expressando aqui, irmãos, nessa sua oração? O desejo dele, expresso aqui, resumidamente, é agradar a Deus em todas as coisas. Não somente nas palavras ditas no Salmo, meditadas no Salmo, mas em tudo aquilo que ele faz. Ele está nos chamando, Davi, a buscar uma vida que agrade ao Senhor em tudo. Ele diz que as palavras dos meus lábios, ou seja, o que falo, aquilo que é externo, seja agradável ao Senhor. E o meditar do meu coração, ou seja, aquilo que é interno, seja agradável ao Senhor. O que ele quer dizer? É que nós, ou o homem completo, em todo o seu ser, externamente e internamente, seja agradável ao Senhor. O homem em sua inteireza, em tudo que pensamos, falamos, em tudo que nutrimos no nosso íntimo ou expressamos nos nossos atos, tudo isso deve ser agradável ao Senhor. E o salmista, ele deseja isso. O desejo dele, irmãos, é ser santo. E esse deve ser o nosso desejo. Porque essa é a vontade do Senhor. Não é isso que diz Tessalonicenses? Qual a vontade do Senhor para a nossa vida? É que sejamos santos. O desejo do Senhor é a nossa santificação. E o chamado dele para nós é que vivamos para a glória dele de um modo que seja agradável. Ele diz, na tua presença. Estamos, irmãos, corandel, vivendo na presença de Deus. Tudo, então, diante de Deus, deve ser feito para agradar o nosso Senhor, que é santo. Se você de fato conhece esse Senhor, se você de fato conhece a palavra do Senhor, se você de fato foi redimido por este Senhor, o seu desejo não será outro. Você não vai viver para agradar os homens. Você não vai viver para agradar o pastor. Você não vai viver para agradar o presbítero, o diácono. Você não vai viver para agradar a fulano, cicrano, beltrano. Você não vai viver para agradar os seus próprios desejos e sentimentos. Você vai viver para agradar aquele que é o teu Senhor. Ele é teu Salvador. Ele é teu Criador e teu Salvador. E Ele então te chama a viver para Ele, diante dEle, em tudo. Não somente externamente, irmãos, para ser visto pelos homens, mas internamente, aqui, no íntimo. E o Senhor sabe o que passa no íntimo. O Senhor nos chama a conformarmos tudo externamente e internamente à sua vontade. A lei do Senhor não regula só nossos passos externos. A lei do Senhor deve regular nossas afeições, nossos sentimentos, nossas motivações, nosso coração. E nós devemos, então, procurar nos conformar a ela
para agradarmos o nosso Senhor. E por implicação, aqueles que ao nosso redor estão serão grandemente abençoados. Então, essa é a vontade de Deus para a tua vida, homem, mulher, não importa a sua idade, criança, vocês aqui pequeninos. Vocês devem viver para honrar o teu Deus. Aquele que é o teu Criador deve ser honrado por você. Você deve procurar agradar a Ele. E como você sabe o que agrada a Ele? Quando você observa a sua palavra. Escute quando seu pai lê a palavra. Escute quando seu pai estiver explicando a palavra. E procure pegar a sua Bíblia. E se tem capacidade de ler, leia a palavra. E seja instruído, orientado. O Senhor vai ensinar a você o modo que você pode viver neste mundo que agrada o seu nome, criança. É a palavra de Deus, a Bíblia. E todos nós, irmãos, no nosso trabalho, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no culto ao Senhor, tudo isto deve ser feito para agradar a Deus, não a homens, mas somente o Senhor. Um culto e vida que seja aceitável ao nosso Deus. Mas ele então conclui dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele diz: o Senhor é a minha rocha, é aquele que me sustenta. O Senhor é a minha firmeza. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é aquele em quem eu posso colocar os meus pés com segurança, para que ele não seja abalado e não caia. Do mesmo modo nós, irmãos, o Senhor, Ele é a nossa rocha forte. Ele é aquele em quem nós podemos colocar o nosso pé seguros, firmes, certos de que Ele, que é inabalável, pode ser considerado sempre como digno de segurança. Ele não é volúvel, ele não é instável. Quando nós fincamos nossos pés no Senhor, em Cristo, que é a rocha, nós não estaremos colocando os nossos pés ou não estaremos construindo a casa sobre a areia. Estamos construindo a nossa casa sobre uma rocha que permanece. Essa rocha é Cristo. Cristo, aquele que sustenta a sua igreja, aquele que sustenta o seu povo. Aquele que faz com que sejamos firmes até o fim. É este o Senhor. Mas ele diz: o Senhor não é somente a sua rocha, ele é a minha redenção. Ele é aquele que me redime. Ele diz: eu estou redimido em ti. Ele é aquele que pagou um preço para me libertar. É aquele que pagou um preço para me resgatar. De onde? Dos meus próprios pecados, da carne, de Satanás, do mundo. Quem pagou o resgate, irmãos? Irmãos, quem pagou o resgate foi Cristo. Quem é o nosso Redentor, irmãos? Quem é o único Redentor dos eleitos de Deus? Nos diz o nosso padrão confessional. O único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que redime. Ele foi quem redimiu Davi. Ele é o Redentor de Davi. E nós podemos abrir a boca e dizer com segurança: nós que fomos salvos por Cristo. O Senhor é a minha rocha e Ele é o meu Redentor. Ele é o meu Salvador. Ele me tirou do cativeiro da morte e me transportou para o reino do Filho do seu amor, mediante o sacrifício do seu Filho, que é revelado na palavra. Enquanto a revelação geral é insuficiente para revelar Cristo como Salvador, a revelação especial de Deus é suficiente para revelar Cristo, para publicá-lo claramente diante dos nossos olhos. É suficiente pela operação do Espírito para transformar o coração mais duro
é suficiente e eficaz para transformar o mais miserável dos homens. Por essa razão, constantemente, nós que conhecemos a Cristo, precisamos ser frequentemente expostos a ela. E aqueles que não conhecem a Cristo precisam dessa revelação. Porque somente através dela, somente é que o homem pode conhecer o Redentor do mundo. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo. Ele será a tua rocha. Ele será o teu Redentor. E terás a graça de um dia, juntamente a todos os demais servos de Cristo, terás a graça de um dia viver para todo sempre com Ele, desfrutando das palavras eternas de Cristo, por toda a eternidade, sem jamais ter fim. Quão deleitoso será este momento em que nós desfrutaremos dessa palavra do Senhor que permanece para sempre. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, louvado seja o Senhor por Tua palavra, pela graça, ó Pai, de podermos ouvir uma exposição da Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a amar Tua palavra, ajuda-nos a vivermos segundo a Tua palavra, ajuda-nos a nos alegrarmos com a Tua palavra, ajuda-nos a sermos sábios por meio da Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a vivermos segundo tudo o que diz a Tua palavra, para a glória do Teu nome, para o bem da nossa própria alma, Senhor. Ajuda-nos. E, ó Pai, por meio da Tua palavra, salva os perdidos, transforma os corações dos homens e purifica também, Senhor, os nossos corações. Faz-nos enxergar aquilo que é contrário à Tua vontade e conduze-nos, Senhor, a cumprirmos o dever. Tem misericórdia de nós, Senhor, e por Tua palavra nos sustenta, até o dia em que estaremos com o Senhor, guardando-nos do mal, da tentação e do pecado. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.